A realidade histórica de Elias e Eliseu. Elias nasceu em Tisbe. Tisbe é uma cidade mencionada na Bíblia hebraica no primeiro livro dos Reis, 1 Reis 17. Como a residência e possivelmente até mesmo local de nascimento do profeta Elias, conhecido como o Tisbita. É colocado pelo texto bíblico na região histórica de Gileade, agora na parte ocidental da Jordânia dos dias modernos. 1 Reis 17. Indica que Elias era de Tisbe em Gileade, que é uma região histórica localizada a leste do rio Jordão, na atual Jordânia. O antigo historiador judeu Jósefo supôs que Tisbe estava em Gileade. Já Eliseu viveu grande parte de sua vida em Abel-Meola, hoje Tel-Reov. Tel-Reov tem um sítio arqueológico onde Eliseu viveu. Existe uma casa nesta cidade que foi identificada como a casa de Eliseu, e também foi encontrada uma ostraca com seu nome escrito em aramaico. Em Samaria, foi encontrado o templo de Uri, pai de Acabe. Perto, também foram encontradas diversas ostracas com nomes de vários personagens. Samaria ostraca são sempre duas ostracas encontrados em 1910 em escavações em Sebastia, Nablus, antiga Samaria, liderada por George Andrew Reisner do Museu Semítico de Harvard. Dos 102, apenas 63 são legíveis. Os ostracos são escritos no alfabeto paleo-hebraico, que se assemelham muito aos da inscrição de Siloé, mas mostram um ligeiro desenvolvimento da escrita cursiva. A pedra moabita. A pedra moabita é a inscrição mais extensa já recuperada que se refere ao reino de Israel, a casa de Ori. Ela carrega uma referência extra-bíblica ao Deus israelita Yahvé. O texto dela diz: Eu sou Mesa, filho de Shemosh-Gat, 31 rei de Moabe, o Dibonita. Meu pai reinou 30 anos sobre Moabe, e eu reinei depois de meu pai. E eu construí este santuário para Shemosh em Carsha, um santuário de salvação, pois ele me salvou de todos os agressores e me fez olhar para todos os meus inimigos com desprezo. Onri foi rei de Israel e oprimiu Moabe durante muitos dias, e Shemosh ficou zangado com suas agressões. Seu filho o sucedeu, e ele também disse: Eu oprimirei Moabe. Nos meus dias ele disse: Vamos, e eu verei o meu desejo sobre ele e sua casa. E Israel disse: Eu a destruirei para sempre. Onri tomou a terra de Madeba, e a ocupou em seus dias, e nos dias de seu filho, 40 anos. E Shemosh teve misericórdia disso no meu tempo. E eu construí Baal-Meon e fiz ali a vala, e construí Kiriataim. E os homens de Gad habitaram no país de Atarot desde os tempos antigos, e o rei de Israel fortificou Atarot. Eu ataquei a parede e a capturei, e matei todos os guerreiros da cidade para o bem de Shemosh e Moabe, e removi de lá todo o despojo, e o ofereci diante de Shemosh em Kitjat, e coloquei ali os homens de Sirã e os homens de Moshrat. E Shemosh me disse: Vai, toma Nebo contra Israel, e eu fui de noite e lutei contra ele desde o raiar do dia até o meio-dia, e eu o tomei. E eu matei todos os 7.000 homens, mas não matei as mulheres e donzelas, pois eu as devoltei a Ashtar-Shemosh. E tomei dela os vasos do Senhor, e os ofereci diante de Quemos. E o rei de Israel fortificou Jaaz, e a ocupou, quando ele fez guerra contra mim, e Shemosh o expulsou de mim, e eu tomei de Moabe 200 homens ao todo, e os coloquei em Jaaz, e tomei para Netsala para Dibon. Eu construí Carsha a parede da floresta, e a parede da colina. Eu construí seus portões e construí suas torres. Eu construí o palácio do rei e fiz as prisões para os criminosos dentro da muralha. E não havia poços no interior da parede em Carsha. E eu disse a todo o povo: Faça para cada um de vocês um poço. Em sua casa eu cavei o fosso para Carsha com os homens escolhidos de Israel. Eu construí Roer e fiz a estrada através do Arnon. Eu tomei Bet-Bamoet porque foi destruído. Construí Bezer porque foi abatido pelos homens armados de Daibon, pois agora Daibon era leal. E eu reinei de Bicrã, que acrescentei à minha terra. E eu construí Bet-Gamul, e Bet-Diblatai, e Bet-Baal-Meon, e coloquei lá os pobres da terra. E quanto a Oronaim, os homens de Edom habitaram nela, na descendência dos antigos. E Shemosh me disse: Desce, faça guerra contra Oronaim e tome-o. E eu o ataquei, e eu o peguei, pois Shemosh o restaurou em meus dias. Por isso fiz, e eu. O monólito de Kurk contém uma descrição da batalha de Karkar no final.
Esta descrição contém o nome Abu-Sirilaia, que é geralmente aceito como uma referência a Acabe, rei de Israel, embora seja a única referência ao termo Israel nos registros assírios e babilônios, que geralmente se referem ao reino do norte como a casa de Ori, um fato levantado por alguns estudiosos que contestam a tradução proposta. É também uma das 4 inscrições contemporâneas conhecidas contendo o nome de Israel, as outras sendo a Estela Merneptah, a Estela Teldan, Meshastele. Esta descrição também é o documento mais antigo que menciona os árabes. De acordo com a inscrição, Acabe cometeu uma força de 2.000 carros e 10.000 soldados de infantaria para a coalizão da guerra assíria. A Estela de Teldan é uma inscrição remanescente, que data do século IX a.C., detalha que o indivíduo matou Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel e rei da casa de Davi. Esses escritos corroboram passagens da Bíblia, pois o segundo livro dos reis menciona que Jeorão, também Jorão, é filho de um rei israelita, Acabe, com sua esposa fenícia, Jezabel. Aplicando um ponto de vista bíblico à inscrição, o provável candidato a erguer a estela é Azael, o rei arameu, cuja língua seria o aramaico, que é mencionado no segundo livro dos reis como tendo conquistado a terra de Israel, embora não tenha sido capaz para tomar Jerusalém. A Estela de Merneptah é a única referência a Israel no Egito. Ela diz: Israel está destruído, sua descendência já não existe mais. O obelisco negro de Salmaneser III é um dos 2 obeliscos assírios completos já descobertos, sendo o outro o muito anterior obelisco branco de Assur-Nazir-Pawi, e é historicamente significativo porque acredita-se que exiba a mais antiga representação de uma figura bíblica, Jeú, rei de Israel. O rei Azael. Azael é mencionado pela primeira vez pelo nome em 1 Reis 19:15. Deus diz a Elias, o profeta de Deus, para ungir Azael como rei da Síria. Anos depois disso, o rei Ciro Ben-Hadad II, provavelmente idêntico a Hadadezer mencionado na Estela Teldan, ficou doente e enviou o oficial da corte, Azael, com presentes para o sucessor de Elias, Eliseu. Em 2008, foi encontrado o selo de Jezabel. O selo, além de conter seu nome diz, apto para uma rainha. Após a vitória sobre os profetas de Baal, Elias, com medo de morrer, vai a uma caverna no Monte Sinai. O Monte Sinai fica na Arábia Saudita. Na montanha só existe uma caverna, com 4,5 metros de altura, 6 de largura e 8 de profundidade. Antes de Elias ser arrebatado, ele e Eliseu partindo para Gilgal, Elias foi arrebatado. Nos livros dos reis, Gilgal é mencionado como a casa de uma companhia de profetas. O texto afirma que Elias e Eliseu vieram de Gilgal para Betel, e depois para Jericó e o Jordão, sugerindo que o lugar ficava nas proximidades de Betel, e longe do Gilgal de Josué, perto de Jericó. Elias foi levado ao céu em uma carruagem dentro de redemoinho de fogo, e Eliseu era o único que estava vendo. Elias subiu ao céu em Betel. Elias e Eliseu visitaram Betel em uma viagem de Gilgal a Jericó, pouco antes de Elias ser levado vivo ao céu. 2 Reis 2:11. Conclusão: Elias e Eliseu realmente existiram.